Luan. É bom que pelo menos o Santos contratou alguém, afinal de contas, o futebol já ia falar para mim, Noronha, para de falar que a gente vai mandar notificação de contratação do Santos, porque o Santos não contrata. Ufa, parei de falar que isso ia acontecer. Porque já aconteceu. Você recebeu a notificação do OneFootball no celular logo após baixar aqui na descrição. E apareceu lá, pá, Luan. Depois de ler do OneFootball a contratação do meia do Corinthians, você veio para o Elvin de Santos. Então faça isso de novo. Baixe aqui no link da descrição se você ainda não baixou, que mais contratações virão. Eu acho, não estou cravando, faz 16 dias que a gente espera e só agora foi chegar. Luan, o Santos tira Luan do Corinthians ou serve de vitrine para Luan, que ainda segue em contrato com o Corinthians, de graça. Mas nada nessa vida é de graça, eu acho. Algumas coisas talvez sejam, o Luan não é. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Foram 16 dias de janela aberta, uns 10, 12 dias antes, a gente fez um vídeo aqui no 20 Santos falando das obrigações do Santos até a janela. E que no dia da janela era obrigatório ter um lateral direito, alguém contratado, qualquer coisa. Nada, 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 e só 16 dias depois apareceu alguém. E não é como se o Santos tivesse gasto para contratar, tenha acertado uma negociação. Simplesmente teve um jogador oferecido por um rival numa conversa entre presidentes. É isso. Duílio, segundo a apuração do UOL, presidente do Corinthians, simplesmente falou, trocando uma ideia com ele, falou, você não quer pegar o Luan, não? O Coelho falou, pode ser. São 16 dias de janela, grandes times, grandes diretorias, pessoas preparadas, negociam antes para chegar no dia da abertura da janela e apresentar suas contratações. O Santos não fez isso, esperou 16 dias e enfim conseguiu acertar uma negociação. Porque um rival direto do estado deu um jogador para servir de vitrine. Sei lá. O Luan foi contratado pelo Corinthians em dezembro de 2019, ou seja, são 2 temporadas e meia. É o terceiro ano dele lá. 2020, 2021 e agora 2022. Ele foi contratado por 5 milhões de euros, que hoje deve dar 78 bilhões de reais, mas à época dava mais ou menos 22 milhões de reais. É uma contratação cara de qualquer maneira. Nos 3 anos dele no Corinthians, vamos cortar o atual, que foram só 3 jogos e nada feito. Então, nos 2 anteriores. Primeiro ano, 42 jogos, 5 gols, 3 assistências. No segundo ano, 33 jogos, 4 gols e 2 assistências. 5 gols, 3 assistências, 4 gols, 2 assistências. Ambos os números diminuíram. E é importante a gente pegar que isso é uma tendência do Luan desde que estava no Grêmio já. Olha só. Ele surge com 8 jogos e 0 qualquer coisa. Depois, 17-3, 12-7, 18-6, 18 gols, 6 assistências, é o ano do título da Libertadores do Grêmio, 11-9, 9-9. Olha como veio uma quedinha até esse 5-3, 4-2 no Corinthians. Em 3 anos, ele foi de 18 gols e 6 assistências no Grêmio para 5 gols, 3 assistências no Corinthians. Mais 2 anos para um jogador que sequer entra em campo no Corinthians. Mas eu prometi para mim mesmo que esse vídeo seria neutro. Tudo de negativo que eu falar, eu vou trazer algo positivo. É tudo teórico, tá? Porque a gente não tem como cravar nada. Tudo de positivo que eu trouxer, eu vou trazer algo negativo também. Eu vou ser extremamente neutro. Eu vou dar voz aos dois lados, às duas possibilidades. Porque o Luan Santos é isso. A única certeza era entrar em campo. O resto são possibilidades. Vai dar certo? Vai dar errado? Não tenho a menor ideia. Mas a gente vai tentar levantar todos os lados para fomentar o debate entre vocês. Antes, além dos números, algumas informações. 100% do salário pago pelo Corinthians. O Santos supostamente não paga nada, mas é muito importante ficar de olho. Terá esse contrato de empréstimo, que é só até o final do ano, ou seja, só até novembro, ou seja, basicamente 4 meses, 3 meses e meio de Luan. A temporada acaba mais cedo. No máximo, se ele estrear na próxima segunda-feira, 18 jogos, que é o que falta para o Santos no ano. Terá metas. Se ele entrar em campo determinados minutos, determinado número de jogos, fizer tal número de gols, ele vai ganhar mais? O Santos vai abrir o bolso? Não sei. Essas metas sempre surgem depois, né? As do Goulart foram aparecer quando ele já estava indo embora. Vai fazer bem para o grupo vai aceitar bem o Luan, se ele roubar a vaga de alguém que estiver melhor, caso ele esteja mal, se ele, não sei, não se der bem com os jogadores, são dúvidas.
Se rolar uma insistência, tem que escalar o Luan de qualquer maneira para ver se o Santos fatura como taxa de vitrine. Mas todo mundo aceita bem? Ficam essas perguntas. Para o Corinthians, por que serve? O Corinthians tenta vender o Luan. Né? Não vão recuperar os 5 milhões de euros, a não ser que ele seja artilheiro do Brasileiro jogando meio turno pelo Santos, coloca o Santos na briga pelo título, na Libertadores, aí talvez eles faturem isso. Não vão faturar. Serve para o Corinthians tentar recuperar alguma coisa. Para o Santos, vai ser taxa de vitrine, a gente não sabe a porcentagem. Se o Corinthians vender, se o Luan for bem, é muito se. Porque é um jogador que vem para ficar num curtíssimo prazo. Vamos lá então, vamos tentar ser neutro. A primeira comparação que eu faço entre positivo e negativo é em relação ao Goulart. Por que do Goulart? Bom, primeiro porque o Luan vem para substituir a posição Goulart. Se o Goulart tivesse até hoje, não tinha Luan, você pode ter certeza disso. Você pode falar que na questão financeira o Luan já é melhor que o Goulart, porque ele não vai receber salário do Santos. Beleza, está aí o lado positivo. Você tem um jogador de futebol hoje duvidoso, como era o Goulart. Basicamente a mesma coisa, se você parar para pensar, jogar na China e nada, meio que a mesma coisa. O Luan tem nada, ele não entrou em campo, não entra em campo no Corinthians. Mas não tem salário, então positivo em relação ao Goulart. O negativo é o seguinte: se ele for igual ao Goulart no futebol, ele prejudica o Santos. Porque você pode falar, de graça, qualquer coisa é só não colocar em campo. A gente sabe que o futebol não funciona assim. O Goulart entrou em campo até o final. O Goulart entrou em campo até o último lance dele, que é o último minuto do último jogo para bater um pênalti, que perdeu. Tava virando reserva, mas estava entrando em campo ainda. Tanto que influenciou na eliminação na Sul. E cara, assim, não existe só não colocar para jogar. Se coloca e ele vai mal, vai rolar uma insistência, como rolou com o Goulart, Angulo, Julio, todo mundo. Ele prejudica em campo. Para você descobrir que ele tá mal, você precisa colocar em campo e perceber que ele tá jogando mal. O que já está automaticamente prejudicando o seu time. Se você afasta, vai ter crítica à diretoria que aceitou. Vai ter pressão no técnico, que vai ter que ficar explicando por que não coloca. Tá mal, não é só isso, tem que explicar. Vai ter pressão no próprio jogador, que pode afetar o grupo, pode afetar o clima interno. Não existe isso. É de graça. Só não botar para jogar. Não existe, gente. Isso é utopia. Essa era a palavra que eu estava procurando. Ponto positivo. Aliás, perdão. Ponto negativo. O Santos não tem meia. Ponto positivo. Bom, ele pode ser um meia. Olha só. O Luan, por mais que tenha entrada na área, por mais que quando brilhou mesmo no Grêmio, muita gente considera um segundo atacante, ele jogava com o centroavante à frente, ele jogava com 2 pontas. Ele era o quarto homem atrás, né, do centroavante, com 2 caras mais avançados que ele. É essa a posição que o Santos procura, além do lateral direito. Pelo amor de Deus, contrata um lateral direito. O Santos hoje não tem esse cara garantido. Não é o Sanches fisicamente vai e volta. O Bruninho não é solução para nada ainda, pode ser um dia, não é agora. Não sei se o Luan vai ser, mas que de fato o Santos não tem meia e procura um meia, e agora contratou um meia, contratou. Podem esperar o Luan muito tempo titular aí nessa posição. Se o futebol dele ressuscitar, ele pode salvar o Santos se for a briga contra o rebaixamento, vou manter essa madeira, ou ele pode colocar o Santos numa briga acima. Ponto positivo. Se ele ressuscitar, ele vai ajudar o Santos dentro da briga que o Santos estiver. A gente não sabe qual vai ser a briga, né? Tem algumas rodadas para decidir, hoje o Santos é meio. Se o futebol dele de fato ressuscitar, o Santos entra ali na briga para pegar aquela rebarba da Libertadores do mínimo, se continuar dessa posição atual. Ponto negativo se ele for bem e ajudar o Santos nisso. Bom, a gente começa 2023 perdendo uma peça importante. Porque o Santos não vai comprar o Luan, não tem dinheiro para isso, não consegue contratar as Ribarba Argentina, vai contratar o Luan pagando? Não vai. Não pelo valor que o Corinthians vai pedir. Porque se ele for bem, vai ter concorrente, não sei se europeu, árabe, catari, tá ali na Arábia também, vocês entenderam? Não sei, brasileiro, mas vai ter concorrente, vai ter gente querendo pegar. O Santos vai brigar? Não vai. Então o Santos não vai conseguir comprar o Luan, né? Eu acho. Então, gente, se ele for muito bem, o Santos abre 2023 tendo que recomeçar o planejamento. Vamos precisar de um meia de novo, porque o meia titular da campanha do segundo turno saiu. É um ponto a se pensar, a gente tem que pensar no futuro, não é só momento. Ponto negativo, ele está muito tempo parado.
Ponto positivo. Talvez isso ajude ele até a vontade de jogar e se esforce ainda mais. Ele está muito tempo parado, isso deve prejudicar de alguma maneira o físico. Deve estar treinando lá, não vi nenhuma notícia de afastamento de treino, nem nada disso, só não ser relacionado. Mas treino é treino, jogo é jogo, já diria o clichê. Agora, isso pode fazer com que ele tenha mais vontade de jogar? Pode, a gente viu notícias aí, eu vi no UOL, acho que vi no Globo Esporte também, de que ele estava a fim de vir para o Santos, até para poder jogar. Poucos jogadores gostam de não jogar, existem quem gosta, ou aqueles que gostam, tá? Existem. A gente torce para que o Luan não seja um desses. De novo, eu vou voltar na questão de graça, que parece um ponto positivo. De graça, não do engraçado. A gente não paga nada. Mas o negativo é que o Santos se coloca no mercado como um time que aceita a sobra. Hoje o Luan é sobra do Corinthians, tá? Hoje é. Essa é a realidade, ele não é relacionado. Num time que, assim, jogou contra o Flamengo outro dia, não tinha peça pra mexer no time. Tá todo mundo machucado, eu sei, Renato Augusto, o próprio William não jogar, mas olhou pro banco e falou, pô, esses caras não vão mudar a partir daqui. Contra o Atlético Goianiense é a mesma coisa. Não é que o Corinthians não tem elenco, tem, contratou o Fausto, o Vera agora há pouco, tal, tem jogadores machucados. E mesmo assim o Luan nem peça de banco era, né? Esse é o ponto. Então hoje lá ele é uma sobra, tá ali, tá lá, lembram dele, tem que pagar o salário todo dia, sei lá, dia 1º. O Santos se coloca no mercado como alguém que tá aí, olha, tem um cara aqui sobrando, hein, vocês não querem não? Seja vitrine aí. Sei que a situação do Santos não é boa financeiramente, mas se colocar no mercado assim já é muito ruim pro futuro. É só a gente pensar que Tigre e Huracan falaram, olha, vocês têm fama de caloteiro. A gente não vai confiar não. Foi essa gestão? Não foi. Mas a fama continua. A fama não acaba em troca de gestão. Ninguém presta atenção quando trocou o presidente. Você sabe de cada... Alguns de vocês vai saber, claro que sim. Alguns vão saber. Mas você sabe quando trocou o presidente do Corinthians? Sabe quando trocou o presidente do Palmeiras? Sabe quando trocou o presidente, sei lá, do Tigre? A gente não sabe, a gente não costuma acompanhar. Não é fácil você decorar esse tipo de coisa. A fama continua, não troca em automático quando troca o presidente. Não é porque o Pérez saiu e não pagava, que todos os times do mundo, olha só, agora é o Ueda que paga. As pessoas não prestam atenção nisso. Não é a realidade, gente. Então a fama continua. Se colocar no mercado como alguém que aceita sobras, vai ser uma fama que vai continuar para o Santos. Eu abri algumas perguntas também lá no grupo dos membros, para o pessoal falar pontos pró-Luan, pontos contra Luan. Então algumas dessas estarão lá. Se você está no grupo dos membros, você vai reconhecer algumas. Por exemplo, essa. Ah, vai tirar espaço do Bruninho. Olha, gente, o Bruninho não é solução para nada. Então, ponto negativo, vai tirar espaço do Bruno? Tá. O Bruno é a solução? Não, a gente está buscando uma solução. Então, eu vejo como uma busca por uma solução. Tanto que o Cristaldo, agora Boatos aí do outro argentino, sei lá, surgiram. E o Santos tentando meia, né? Tentando alguém naquela posição. O Bruno não é solução. O Sanches também não é mais. Já foi um dia. O Luan querer ressuscitar para o futebol me parece uma coisa muito positiva. Ele tem o psicológico para isso? É uma dúvida. Mais do que negativa, é uma dúvida, uma questão a ser colocada. Eu li também lá no grupo dos membros uma muito interessante. Quando você chega no fundo do poço, a tendência de qualquer evolução. Eu discordo. Tem gente que chega no fundo do poço e fica lá. Vou me usar como exemplo. Não, eu espero não estar no fundo do poço. Usar como exemplo do... Quando eu tive não, tenho ainda a questão do AVC, um dos neuros falou pra mim, que bom que você tá lutando pra andar, pra correr, pra viver. Tem gente que sofre isso e fica na cama, aceita. Entendeu o exemplo? Tem gente que chega no fundo do poço em qualquer coisa e fala, aceita, tá, essa é a minha realidade, vou ficar nisso. Espero que o Luan esteja no lado positivo. Ó, cheguei no fundo do poço. Vou evoluir. É minha chance de evoluir. Espero que seja a tendência. E a melhor comparação de todas, para mim, aliás, essa eu sei de quem veio, foi do nosso querido GH Obraga, que foi... Essa não é nem positiva nem negativa, só aconteceu, ele lembrou lá. É o Damião do Corinthians, né? Já estava em queda num time grande lá do Rio Grande do Sul, e um time paulista foi lá e abriu o bolso, sabe Deus por quê, para pagar. Ainda acho que a do Santos é mais grave, a questão do Damião prejudica o Santos há 8 anos já, 14, né? 8 ou 9 anos já. O Corinthians está aí há 3 tentando solucionar esse problema. Mas faz sentido essa comparação do nosso querido GH. Enfim, este foi o vídeo sobre o Luan. Tentei ser neutro.
qual é o seu posicionamento sobre. Lembrando que no canal O Brasil que deu certo, tem mais nada a ver com isso aqui, tá, gente? Que é o melhor canal de entretenimento do país, um abraço pro Ciro. Eu fui colocado na lista da votação de maior brasileiro de todos os tempos. Não faz o menor sentido, mas eu me divirto muito com essas besteiras. O canal é maravilhoso. Se você quiser votar, o link tá aqui na descrição também, tal como o futebol. Então, vota lá em mim se quiser. Se não quiser, tá tudo bem. Mas eu me divirto. Eu adoro o Brasil que deu certo. Sempre assisto aos vídeos, sempre acompanho as lives. E aí do nada eu tô lá, eu, na eleição do maior brasileiro de todos os tempos. Se você gostar de mim, faz esse gracejo lá. Beijo, tchau, boa sorte, Luan, pelo amor de Deus.